Uhul! Ahá! A cowboy vai detonar! A gente tem que tornar isso um pouco menos drástico para não ser cômico. Vídeos da audiência. Por que motivo que eu boto vídeos da audiência? Não, hoje eu vou postar mais, né? Que eu já prometi. Os vídeos da senhora Elisete invadindo a audiência, a senhora Nailde mentindo que foi o Renato que agrediu ela, né? Então, contra mim, ela não tem nada. Ela nem foi capaz de colocar nada, porque eles querem o couro do pai de família, né? Igual a delegacia da Lagoa, esse bando de safado, esse bando de vagabundo que escreveu lá que o pai é desempregado. Desempregados são vocês que querem camarrão, cervejinha. E não querem fazer nada, nem todos, né? Porque eu sei que tem um punhado, ao menos o escrivão que tomou milhares de depoimentos de mim depois dos fatos, né? Depoimentos gravados, depois dos carreiras de boletins de ocorrência online que fizeram e não online também as vadias políticas. Os vídeos da audiência são para exatamente combater crimes da delegacia, crimes do judiciário lambão, crimes do judiciário universitário e crimes de juízes prevaricadores, como este que fez associação de quadrilha com a Elisete Maria Marques e o tal falso advogado que, pasmem, não pode ser o Nando, de maneira nenhuma. Lá eles não colocaram o vídeo, mas na delegacia tinha o vídeo. Se o juiz não teve acesso, o juiz prevaricador universitário não teve acesso ao vídeo dos fatos totais, ele deveria ter a decência de ao menos ter me ouvido. E os grandes motivos desse controle social é que as pessoas escutam música cuibunda, elas não escutam música clássica, elas não conhecem as suas origens. Eu tenho abuela negra e índia, por isso que eu conheço minha ancestralidade. Outra coisa importante que nós temos que falar relativo aos vídeos dessa audiência, onde que existe a má intenção em todos os momentos das senhoras sequestradoras, professoras aposentadas com interesses políticos em desprezar a família. E não é como você diz, senhora Chechete, como você diz, tudo isso por causa de um cacho de banana? Agora você quer minimizar a proposta, minimizar a verdade, minimizar que você coagiu um juiz para conseguir sequestrar o meu réu primário. O que provas e comprovas que eu não sou uma mãe delinquente, muito menos uma mãe omissa. Mas o judiciário de Santa Catarina é delinquente. O judiciário de Santa Catarina é mentiroso. A delegacia é prevaricadora. E por esse motivo que essa delegacia vai usar a sua autonomia para, através de uma investigação que presta, chegar a Elisete e dar prisão, voz de prisão na sequestradora. Hoje eu já dei voz de prisão no casal de sequestradores, a senhora Elisete Maria Marques e o senhor Fernando Flores Pereira. E incluo nisso, senhora Nailde Maria Marques, que foi, mediante a TV Record, né, supostamente comprada por Vitória Fortes, de Abreu Fortes, que também fez conluio com o Conselho Tutelar, extraindo informações da nossa vida para um dossiê totalmente ilegal, feito por dois ilegais, um casal de sequestradores, usando dados da própria polícia, usando dados da própria delegacia sobre a nossa ficha corrida e também usando dados que eles extraíram das nossas próprias redes sociais, fazendo praticamente um manifesto comunista contra a família e insistindo... Qual dado foi apresentado por eles? Nada. Nenhuma fotinha. Nenhuma foto. Eles não foram capazes de apresentar daquelas que eles tiram das crianças, da bunda das crianças, que eles ficam fazendo quando eles filmam para cima e para baixo. E eles querem dizer que eles extraíram tudo da genitora, me colocando numa situação de delito. E não comprovando com seus celulares para onde que eles mandam as fotos que eles extraem dos meus filhos.
com quem eles negociam, para que quadrilha criminosa que eles enviam tudo isso, e tentando driblar todos os funcionários públicos e as instituições, que até conhecer a verdade podem até, de certo modo, ter acreditado no delírio dessas mulheres, psicopatas por natureza, apoiadoras de mãe de esquartejador, unidas por um único partido, e a gente sabe qual é a qualificação do partido delas. Praticaram perseguição política à família, amputaram uma arma de fogo dentro da nossa lancha. E teve ajuda, sim, de um distintivo, porque sem a ajuda do distintivo do senhor Hamilton, essas informações não chegariam à ponta da caneta de Nando sobre coisa de 2012, lá dos processos da família, e muito menos que eu sou uma foragida da justiça, como já disse o tal Tiquinho, o Nelson, né, que temos boletim contra ele, que gentilmente prestou continência para a bandida Elisete e assinou o manifesto comunista, ostracista, racista, delinquente contra nossos filhos e nossa família. Depois de, durante os processos terroríficos de arrancar nossa linha de água diretamente de uma fonte natural, durante os delitos de, inclusive há poucos minutos, estar em flagrante delito nas mediações da nossa residência. Não estar passando, não estar fazendo nada de útil, estar em flagrante delito. Em flagrante delito. Ela está com voz de prisão, dada pela mãe das crianças, pela autoridade da genitora, pela autoridade da mulher que desde 2016 presta serviços voluntários para o estado de Santa Catarina, quando se coloca no período integral à disposição daquele paciente curado, que é um paciente curado das doenças que foram amputadas a ele pelo próprio estado omisso. E um estado forte, um estado catarinense forte, sabe reconhecer o que são trabalhos de voluntariado desde os anos de 2016. Esse estado forte também sabe reconhecer que esta mulher foi ostracizada na sua cor, na sua maneira de viver, sendo originária do oeste de Santa Catarina, e estando aqui na capital sendo ostracizada por megeras mulheres que sequer são nativas de Santa Catarina, sequer nasceram nesse estado. Usando a delegacia, usando aquele funcionário daquela unidade. Elas podem dizer que elas são de qualquer lugar. A única coisa que elas não podem é cometer ostracismo contra a Meg, contra essa mulher que se adentrou a um hospital para acompanhar o tratamento irregular, o sequestro de um paciente quando lhes amputam etiquetas de doença. E tem falado contra isso, e tem denunciado isso, e tem feito solicitações de tratamentos operacionais legítimos para salvar crianças, para salvar pacientes crônicos. Eu não sou um palanque no banhado que fico aí arrancando mato embaixo de um pé de mandioca esperando uma briga. Somos diferenciados. Acabamos de dar, procurando brigas, não fico procurando brigas. Acabamos de dar a voz legítima de prisão dada pela mãe. Essa é a posição da mãe. Se o Estado omisso por natureza não protocolar esse pedido, não fizer através de suas autoridades, só comprova mais ainda os conluios que nós temos demonstrado. Eu não estou querendo ser acima da lei. Eu sou acima da lei. O indivíduo vem antes de todo o conjunto de leis. E se a lei não está para me proteger, mediante a fraude jurídica que eu tenho provado, ela também não está para me condenar. E hoje nós tivemos a vitória, Vitória de
ser derrubado esse maldito pedido de medida protetiva, porque a medida protetiva deveria ser para os pais, para a mãe, principalmente para mim, que sou tão atacada por mulheres, que sou tão atacada por quadrilhas formadas aqui no lugar. É esse instinto feminino, não extinto, instinto feminino do feminismo tóxico que leva a coletividade tóxica e a sociedade decadente estão com seus dias contados com o nosso projeto, lançados agora, que serão lançados no dia 9, Delinquência Zero. Delinquência Zero para feministas. Também será um braço do projeto. Estamos falando que o Renato foi considerado um desempregado. O Renato foi considerado um desempregado pela delegacia que conhece o quanto ele tem se esforçado, tem total conhecimento da nossa história para poder comprar seus próprios suplementos, para dar de tudo para essas crianças. Boa alimentação, boa saúde, boa informação de qualidade, ao ponto de exibirmos resultados, ao ponto de estarmos colaborando em uma obra humanitária com a própria justiça, ao ponto de identificar a fraude do casal. Um dossiê é sempre uma fraude. Quando que eu apresentei um dossiê contra a Elisete? Eu tenho falas contundentes, um direito civil inegociável e vídeos aos montes. Vídeos aos montes. Não roubados vídeos dela, da vida dela, da rede social dela. Vídeos do que ela faz. Vídeos do que ela faz. Se nós montar um dossiê só antes de erguer esse muro do castelo aqui, quando ela filmava para dentro de casa, é suficiente para qualquer delegado que tenha uma baga meia murcha e a outra baga meia falhada conseguir dar voz de prisão para ela, ainda nesse fim de semana. Nós chegamos no que é o esgotamento emocional, esgotamento físico e esgotamento profissional. Porque para fazer esse trabalho para aquela delegacia, para todas as jurisdições de Florianópolis, eu fui obrigada a abandonar o pouco que restava do meu trabalho no salão. Qualquer tempo que eu tivesse para gravar atividades de cabelo, eu tenho que ficar gravando atividades jurídicas para impedir uma injustiça, um sequestro, usando instituições por causa da inadimplência, por causa da corrupção, por causa dos delitos dos funcionários públicos. E isso já está demais. Passou dos limites, quebrou as regras. Quando eu chamo o Renato de governador da Costa da Lagoa, é apenas um modo operacional de falar, para dar linguagem, como diz meu professor, dê linguagem a isso, Meg. Eu disse, não dá. É um puteiro de opressão estatal, de opressão judicial, de opressão da coletividade tóxica. Ele disse, coloca isso no vídeo, que eu traduzo. Coloca isso no vídeo, amiga. E assim eu tenho feito. Ele não fala português. Como vamos dar lucidez para quem enviou a ficha criminal dos pais e não checou a ficha criminal dos bandidos? Como dar lucidez para algo tão inescrupuloso? Essa é a pergunta. Dando voz de prisão para as mulheres tóxicas da quadrilha feminista, que foi a quadrilha que gerou o delito consumado de usurpação da justiça, logo, juntamente com o conluio que veio aqui em ditas conversas de delegacia atrás de celular.
houve corrupção do menor Muriel. Houve corrupção do menor Muriel. Diferente de a família corromper o próprio filho enquanto a mãe estava sendo espancada em via pública e o grupo feminista não está nem aí com isso. Né? Isso chama-se coletividade tóxica. É bem contraditório para quem não tem o bom entendimento para entender as obras de quem obra bem e as obras de quem obra mal. Quem obra mal? Quem diz defender crianças, tira a água das crianças. Quem obra mal? Quem diz que a mãe é tóxica, mas agride a mãe e bate nela na rua. Quem obra mal? Quem diz que a mãe é violenta, mas é a mãe que tem que tirar a bandida, arrancando os cabelos dela, o monstro de cima dela, a paulada da sua própria casa. Quem é violenta? É a mãe ou é a bandida craquenta que arrancou os cabelos da mãe? Isso é coletividade tóxica. Isso é distorção da realidade. Elisete vive um mundo paralelo. Ela vive o mundo que a quadrilha do partido deu para ela, que é o mundo de reverter a situação, de pegar o que está lá atrás, no bumbum, e colocar na frente. E o que está aqui na frente, que é para fazer xixi, colocar no lugar onde é para fazer cocô. Esse é o mundo que ela vive. Um mundo totalmente deplorável. E não vai ser aceitado na escola que sejam sexualizadas as crianças. E não vai ser aceitado professoras que fazem apologia a drogas. Agora, senhor Jorginho, você acha que mediante toda a corrupção que eu tenho denunciado, que as professoras dessa calibre, dessa laia, né, que vão contra obras maestras como essa aqui, o senhor acha que elas vão respeitar? Não, querido, elas vão continuar colocando crianças como Mateus em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. E eu não estou mais com essência, com força, para expor meu filho a isso e depois ficar denunciando. Por isso que eu faço esse trabalho impecável. Esse trabalho jurídico, que é um trabalho jurídico, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho jurídico, é um trabalho paralelo à justiça, mas não é um trabalho de fazer dossiê contra pessoas inocentes. É um trabalho de mostrar quem é a coletividade tóxica. Mostrar o quanto são irrelevantes para a sociedade as pessoas que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete. Pessoas que eu só fiz o bem para elas. Muitas delas, não todas. Algumas eu não tenho contato. Não tenho nenhum tipo de contato. E tudo que eu falei sobre a doceira é legítimo. Sobre os filhos da doceira é legítimo. E podem ser confirmados através de uma boa investigação e das próprias imagens da polícia que ela estava aqui batendo palma para a polícia prender a família, enquanto deixava os próprios filhos dela livre, que eram bandidos, junto com o sobrinho dela, um menor, coagido por professoras retiradas, né? Professoras retiradas. Professoras desse calibre aqui, ó. Lixo tóxico. Que querem amputar delitos nos pais para sequestrar os filhos. Prende o pai, prende a mãe, pega os filhos. Esse é o lema. Aí já estavam avançando. Antes de prender a mãe e o pai, já estavam pegando o filho. Aí, né? Para que servem as audiências conciliatórias quando são gravadas pela família? Para dar uma freada no conluio de vadias políticas cientificamente comprovados pela Operação Saco Cheio dessa covardia, né? Não tenho mais energia nem capacidade intelectual de continuar isso, porque estou cansada, quero voltar à minha profissão. Fui ostracizada na minha profissão, fui ostracizada na minha qualificação, fui ostracizada, aqui parou, vamos de novo. Fui ostracizada na minha profissão, fui ostracizada na minha qualificação profissional, minha empresa foi ostracizada no lugar
visando dizer que a mãe também não tem renda, que a mãe também não faz nada, que a mãe também não é nada, não é ninguém, enquanto que elas não conseguem ter acesso à família, não conseguem saber qual é a situação da família. E tudo que uma assistente social tóxica quer e um conselho tutelar é ter acesso à família, acesso negado. Pedimos imediatamente a prisão do casal de sequestrador e a prisão das conselheiras que assinaram esse relatório, a fechamento do conselho tutelar, Jorginho, e a abertura da instituição nova Pais Conscientes, Conselho de Pais Conscientes, para ajudar a fiscalização que vai ser feita nas professoras nas escolas, que devem passar por um pente fino toxológico, por várias avaliações psicológicas, para ver se tem condições mesmo de estar à altura de um salário de no mínimo 15 mil reais oferecidos pelo Estado, que é a proposta do governo, e eu já tenho estudado. Gostaria também de alinhar a minha conversa, que eu posso imaginar quanto que o Nando está ganhando para botar uma sunga no sábado, sabe? Meio-dia, sentar bem agachadinho no pé de mandioca, né? E vir para frente da casa da família. A Elisete está com os olhos fora da cabeça, praticamente. Ela falou pro vizinho, tudo isso por causa de um cacho de banana? Não, Elisete, tudo isso por causa do dossiê de uma canalha. Tudo isso por causa de uma mulher deplorável que não enxerga o seu traseiro, que não enxerga todo o mal que está fazendo para essa família. Tiveram mais de 7 meses para botar minha caixa de água de volta, para respeitar a nossa obra, nossa oficina, nossos resultados, mas vocês escolheram manter-se nos delitos, então devem ser aplicadas medidas socioeducativas violentas para poder resolver a coletividade tóxica, a delinquência deliberada, e nós realmente chegarmos no que eu digo, delinquência zero, que vai ser lançado dia 9. Você teve autonomia para escolher o que você queria fazer. E você fez. E nisso você irritou muita gente. Você não me irritou somente a mim. Não adianta ir debaixo do pé de mandioca achando que eu vou pular a cerca e vou lá brigar contigo. Eu não vou. Eu vou dar voz de prisão para você. Porque você continua querendo ter acesso às crianças. Você força um acesso às crianças e força um acesso aos pais. E força a normalizar esse comportamento aqui. Você força a normalizar um comportamento que nós, famílias bem comportadas, não aceitamos. Você quer dizer que a mãe não sabe se comportar, certo? Eu não sei me comportar, eu não tenho postura, não tenho vocabulário, segundo você mesmo. Segundo você mesmo, é só segundo você e aqueles que tu coagiu. E você tem? Você, Elisete, tem? A moral você jogou lá naquela valeta, bem próximo onde você estava agachada no pé de mandioca. Pedindo por socorro, gritou o Renato. Eu tô aqui, minha querida. Podíamos até ter tido algum tipo de entendimento ao longo das nossas vidas, objetivos em comuns, se você não tivesse querendo usar cada árvore que eu plantava para a sua suposta ONG, para usar como partidarismo, como você fez na escola, e eu apresentei a agenda e o depoimento do Sérgio Henrique que você invadia sim a unidade sem ser convidado. Ou sendo convidada, o que é muito pior, que faz com que a escola seja corrupta em geral. Eu não quero filhos meus expostos a isso. Expostos a isso.
expostos a isso que você promove no lugar. Se você fosse uma mulher de respeito, não acontecia o que aconteceu agora de manhã e você não estaria com os olhos fora da cabeça. Se você não está suportando a pressão, você deveria ter pensado antes das suas ações psicopolíticas. Deveria ter pensado antes das ações psicopolíticas, coacionar a justiça. Você deveria ter pensado antes de tudo isso. Agora não adianta chorar. A gente vai pra cima de você, dando voz de prisão pro casal Fernando Flores Pereira e a senhora Elisete Maria Marques, há 1 ano, mais de 1 ano juntos, né? Tramando dia e noite, insistentemente, junto com Rosângela Máximos, em reuniões que chegam a dizer nos seus jardins que a única solução é dar um tiro no meio da testa da Meg para ela parar os vídeos. E eu vos digo, a única solução neste momento é vocês negociar com a justiça e dizer para eles que foi uma campanha de ódio. Demonstrar para eles que o ódio venceu. Demonstrar para a justiça que vamos ter que parar agora. Vamos ter que parar agora. É a única saída. E mesmo assim vocês vão responder por tudo que fizeram até o momento. Para esse sequestro ser consumado, enquanto a família protegia os filhos, dando boa informação, boa educação, bom acesso a cursos de oratória, a cursos de escrita, a cursos de português, de matemática, geografia, história da humanidade, vocês faziam o delírio comunista para um sequestro, para usurpar o direito dos pais sobre os filhos, com fatos mentirosos, ações, violência política, terrorismo. Não esqueça que não é um cacho de banana que nos afasta, senhora Elisete. É uma quadrilha que você amputou na porta da minha casa. São 5 anos de incomodação com a quadrilha Flix, da qual você se uniu. Você e o Nando e a senhora Máximos e a senhora Nailde, que nunca teve amizade com o Célio, foram cheirar furico um do outro. E sempre em detrimento do meu trabalho como cabeleireira, da minha profissão e do ensino dado aos meus filhos, que não podiam ter 1 minuto de sossego. Até o Célio vender há mais de 1 ano essa casa, nós não tivemos sossego. Foram anos de tortura, por causa de uma sociedade decadente e imoral, que ainda assim insiste em dizer que nós somos o problema, que nós somos o problema por não aceitar a delinquência e a decadência. E assinou também a mulher do sensei, a Renata, assinou, minha cliente, participou das terapias, ganhou terapia de graça por mais de ano. Essa mulher assinou, essa mulher, por causa de um baseado, associou-se à sua quadrilha, Elisete. Veja bem, por causa de um baseado, exatamente como eu tenho demonstrado nos meus vídeos. Aqueles vídeos que vocês retiram da plataforma e jogam no grupo para ficar dizendo só merda, muitas merdas sobre os meus vídeos, conforme diz o próprio sensei no seu minuto de lucidez, aquela lucidez que o caminho do guerreiro deu para ele, que a arte marcial deu para ele, quando tudo na vida estava uma porcaria por causa das drogas. Neste dia 9 começa o projeto mais importante da minha vida, chamado Delinquência Zero. Senhora Elisete, eu conto que você esteja na cadeia para nunca mais tentar nada contra a família de ninguém. E também vamos abrir a campanha Adote uma Criança, Elisete. Aí você e o Nando vão ter o que fazer.
vão entender como é para fazer a criança ter autonomia para produzir. Parece que você não é professora, que você não sabe como dar trabalho para uma criança produzir. Mas você se levantou contra a mãe de família. Você se levantou contra a mãe de família para fazer a tua politicagem barata. A tua politicagem barata de acesso às crianças, acesso negado. Acesso às crianças, acesso negado. Acesso às crianças, acesso negado. Você é miseravelmente uma pessoa desprezível que não deve estar perto dos meus filhos pelos seus atos e as suas próprias omissões. Eu já estava cuidando dos meus filhos, eu já estava autônoma. Vocês nunca se preocuparam com isso e não deviam ter metido a mão nisso. Eu queria ver se o caderninho do Matheus estava aqui para me mostrar alguma coisa. Que ele tem o caderninho vermelho dele, mas eu decidi que não vou mostrar nada. Ele tem que ser preservado. E logo a gente vai mostrar a peça medieval super complexa que não dá para acreditar que uma criança aos seus 9 anos consegue produzir aquilo sozinho, sem a ajuda da mãe nem do pai, só supervisão. Supervisão sim, porque eu tô aqui, né? O tempo todo, eles não ficam sozinhos. Nunca ficam sozinhos, nenhum momento. E isso é o que mais doeu para vocês. Vocês provocaram momentos onde gostariam de ver as crianças sozinhas, ver a família desamparar as crianças, para vocês chegar como leoas e abocanhar. Existia um plano quando amputaram aquela arma na lancha do Renato. Se uniu, imagina, Rosângela Máximo num pedal da bicicleta e Neia do Paraíso da Neia. Inimigas mortais se uniram para pedalar juntas. Nailde e Crespo, Célio e Ana Fortes se uniram para pedalar junto para cima da mãe Meg. Isso chama-se ódio venceu. Isso chama-se ostracismo. Isso é racismo. Isso é você ostracizar uma pessoa por causa do Oeste, por causa de uma coletividade tóxica e de um projeto de favelização e dominação do lugar com drogas circulantes. Esse é o vocabulário apropriado. Esse é o vocabulário apropriado como história para as nossas crianças. E concordem ou não as crianças do lugar, alguma frase do que eu tenho dito tocou vossos corações. Dos adolescentes, tenho certeza, por isso que esse conteúdo deve continuar, porque ele também faz parte do conteúdo que vai se adentrar ao projeto Delinquência Zero. Beijinho, beijinho, até daqui a pouco.